Aboru aboiô, saudações a todos, queridos amigos e seguidores que com tanto carinho e respeito acompanham todo o nosso trabalho nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, aqui o canal no YouTube, o Caso da Boa Sorte. Sou o Babai Lecirel Deleza Arcel e estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês informações saudáveis e construtivas dentro da Essim Orixá Ibilé, religião tradicional iorubá, também chamada por alguns de Ixexê Lagbá, mas é importante sempre lembrar, Essim Orixá Ibilé é o nome real da religião, dessa tradição entre os iorubás, e Ixexê Lagbá é um slogan para definir tudo aquilo que pertence à cultura iorubá, não apenas a questão da prática religiosa, tá bom? Queridos, sejamos objetivos, afinal de contas eu estou com saudades de vocês. Acredito que vocês estão com saudades de mim, pois hoje completa 34 dias da última vez que eu disponibilizei conteúdo aqui no YouTube, e não é por mal, é devido ao excesso de atividades e graças ao Olodumare, aos Irumolé, tudo caminhando aí na mais perfeita ordem, o que impede muitas vezes de eu disponibilizar tempo para vir aqui interagir com vocês, porque não é só isso, tem toda a organização do espaço, fazer a filmagem, se precisar fazer alguma edição, subir o vídeo no canal, isso tudo demanda tempo. Mas eu estou aqui hoje com muita alegria e já faço aquele velho pedido. Assiste do princípio ao fim para que você possa compreender. Você que está com tempo, assiste na velocidade 1. Você que não está com tanto tempo, assiste na 2, mas assiste na íntegra. Você que está vendo pela tela do seu celular, do seu computador, notebook, ou você que é mais moderno e está me assistindo aí na sala da sua casa ou do seu quarto pela sua televisão, fica comigo do princípio ao fim, porque só assim você vai conseguir entender e compreender o que será abordado nesse vídeo. E lembrando, chegou no final do vídeo, lembra de dar aquele like se você gostou do conteúdo, de comentar o mesmo e também de compartilhar pelo link original, enviando para as pessoas que você acredita que de alguma forma vão extrair algum aprendizado daquilo que nós estamos abordando aqui hoje, tá bom? Queridos, vamos lá. Um seguidor nosso de Minas Gerais, chamado Rodrigo, me enviou uma pergunta e sugeriu que eu fizesse um vídeo sobre essa pergunta. Ele perguntou justamente para mim o título desse vídeo hoje: Uluguarrum, magia ou orixá? E aí eu venho com muita responsabilidade, afinal de contas eu não sou iorubá, eu sou brasileiro e me orgulho disso. Então eu venho com muito respeito à cultura do povo iorubá, compartilhar a minha vivência e o meu aprendizado em relação a esse assunto, tá? Dentro do que eu, Zarcel, aprendi ao longo desses 32 anos, seguindo a religião tradicional iorubá, sendo desses 32 como devoto, 27 como iniciado e 12 como sacerdote, eu vou dizer para vocês o seguinte: quando eu recebi essa pergunta, imediatamente eu pensei, não, Uluguarrum não é orixá, é uma magia. Porém, eu me dei ao trabalho de conversar com 20 sacerdotes distintos da terra iorubá, de regiões distintas, para que eu não viesse aqui e falasse baseado apenas naquilo que eu acredito, naquilo que eu acho. Só que todos, sem exceção, concordaram comigo. Então eu venho aqui colocar a seguinte questão: Uluguarrum, na terra iorubá, originalmente, não é um orixá. Eu não conheço o orixá Uluguarrum. O que eu conheço é uma magia, é um preparado que dá potência àquilo que nós estamos falando. Chama Uluguarrum. Uluguarrum, o Senhor escuta a minha voz. Olu, Senhor. Bo, ouve. Orrum, voz. Então Uluguarrum é uma magia que é preparada com vários elementos muito poderosos e que é colocado dentro de um chifre, normalmente de boi. Pode ser usado outros chifres, tá? Mas normalmente é o de boi, e é envolvida num pano vermelho. O Uluguarrum tem uma questão: ele não é lambido, não se lambe Uluguarrum. Você se faz um procedimento usando algumas coisas para potencializar a sua fala, e aí você
tem um ritual que você faz em um ofó específico, encantamento, aonde você vai literalmente ali falar no Oluborun as suas orações e os seus pedidos para um orixá. Então você pode, por exemplo, quem tem Oluborun de verdade, vai fazer um ritual para Exu e a pessoa quer que com certeza Exu escute o que ela está pedindo, ou vai fazer uma oferenda para Xangô, para Oiá, para Oxum, para Obatalá, para Egungun, não importa qual orixá, ela pode usar o Oluborun devidamente preparado para poder facilitar a comunicação dela com aquele orixá, fazendo com que aquele pedido, fazendo com que aquela oração que ela está falando literalmente seja ouvida pelo orixá. Por isso o nome da magia é Oluborun, Oluborun. O Senhor escuta a minha voz. Oluborun, apesar de ser parecido com uma outra magia chamada afoxé, ela é diferente, tanto na sua confecção como na sua finalidade. O afoxé também é um preparado que também vai dentro de algum chifre, cabrito, boi, enfim, carneiro em alguns casos, né? E aí esse daí sim, a pessoa também recita um ofó, que é um encantamento, e aí ela tem um número de vezes que ela tem que lamber, ou dependendo do caso, ali tem uma agulha, ela tem que espetar uma parte da língua dela com aquela agulha, sentir algo ali naquela região, para que ela possa falar. O afoxé, literalmente, ele dá poder à fala. Tanto que é muito importante, gente, por isso que eu sou um defensor de que as pessoas procurem ter um entendimento básico do idioma Yorubá. Se as pessoas no Brasil tivessem um entendimento mínimo do idioma Yorubá, elas não seriam tão enganadas ou iludidas, ou não se iludiriam tanto. Porque muitas vezes não é que a pessoa é enganada ou iludida, ela se engana, ela se ilude. Então, afoxé vem da palavra afó, que quer dizer a palavra poderosa, que inclusive em algumas cidades dizem que é a palavra do próprio Olodumare, afó, e a palavra xé, que é o verbo fazer, realizar, ou seja, através da palavra nós realizamos, nós fazemos. E aí sim, o afoxé, ele é ou lambido, ou de alguma maneira entra em contato com a língua da pessoa para potencializar aquilo que a pessoa está falando. Inclusive, existem sacerdotes iorubás que dizem que é muito importante utilizar o afoxé e o Oluborun juntos. E aí no decorrer do vídeo eu vou explicar algumas coisas que é importante as pessoas saberem, tá? Então é diferente, o Oluborun é uma magia com a finalidade de que o orixá escute a nossa oração. A afoxé é uma outra magia com a finalidade de potencializar a nossa fala. E existem vários tipos de afoxé. Existe um afoxé simples, que todo mundo pode fazer, isso daí hoje em dia não é segredo para ninguém. A pessoa que quer fazer pedidos para o orixá, ela pode, normalmente pela manhã, ao acordar, antes de falar com as pessoas, mascar, no caso de homem, 9 sementes de atarê, no caso de mulher, 7 sementes de atarê, quem é gêmeo, seja homem ou mulher, 8 sementes, ou muitas vezes qualquer pessoa 3 sementes de atarê. Botar uma determinada quantidade de gin na boca e baforar ali naquele orixá e fazer os seus pedidos. Lembrando, gente, que se pede coisas boas, porque aquilo que você pede de ruim, não pense você que o ser espiritual, o orixá, é um ser ignorante que atende tudo o que você fala. Há uma avaliação para que ele possa lhe atender ou não. Toda oração é ouvida e toda oração é respondida, às vezes com sim e às vezes com não. Quando você pede o mal para alguém, se aquela pessoa não merece aquele mal, a proteção dela, somada à sua própria proteção, vai agir de maneira justa e aquele mal que você está pedindo para alguém vai voltar para você. Isso é um fato. Muitas pessoas destrutivas acabam se destruindo por conta do seu próprio sentimento de destruição, inveja, maldade, enfim. Por isso é muito importante o espiritualista entender que o culto de orixá não é algo livre, não é algo solto. O próprio Exu, ele cumpre o papel de ser o organizador de toda essa estrutura. Então é muito importante que as pessoas saibam que para se utilizar qualquer magia, qualquer medicina, é muito importante se ter, além de conhecimento e preparo, entendimento e responsabilidade, porque senão é como uma arma que você está apontando para alguém e pode o tiro voltar para você.
tá? Então, o ato de mascar a tarefa é um afoxé. Até o obi, o orobô, dependendo da combinação que você faça, ele também funciona como um potencializador da sua fala. Existe uma outra magia, essa é chamada de apaxé, que é um pó preparado com vários elementos secretos e sagrados, e aí são feitas incisões nos lábios da pessoa, e isso é introduzido. E aí a pessoa, sempre que for rezar, ela tem que lamber aonde foram feitas essas incisões, fazer as orações, mas posterior a isso ela deve imediatamente usar um elemento heró para acalmar a sua língua e a sua fala, porque senão tudo aquilo que ela falar, de bom ou de ruim, vai estar ali sendo potencializado e vai voltar para ela. Então é muito importante as pessoas entenderem. Inclusive, posterior ao uso do afoxé e do próprio Lugorum, existem medicinas chamadas de heró, que devem ser utilizadas para acalmar aquela energia que foi despertada no corpo da própria pessoa. Porque senão, depois disso, tudo que a pessoa falar, de bom ou de ruim, pode acabar se manifestando na própria vida dela. E é importante a pessoa entender que para todo ritual existe uma ritualística e um antídoto, mesmo para aquilo que é bom. A cultura iorubá nos ensina que energias, quando são movimentadas, precisam ser acalmadas, aplacadas, senão aquilo pode acabar se voltando para o indivíduo de maneira negativa, mesmo com uma boa intenção. Tá? É muito importante as pessoas entenderem isso. Existe um outro entendimento. Afoxé e o Lugorum não podem ser utilizados a todo instante, porque isso implica, muitas vezes, na perda de energia vital do indivíduo, como também pode deixar a sua saúde bucal vulnerável. Existe dentro da crença iorubá o entendimento de que quem utiliza muito afoxé e o Lugorum pode acabar perdendo seus dentes e ficando banguelo. Tá? Isso não é lenda, tá, gente? Isso é uma compreensão dentro da espiritualidade iorubá e é muito importante você que está assistindo esse vídeo entender e compreender a respeito desse assunto. Então, é muito importante as pessoas entenderem. A magia, ela é boa, mas existem limites, né? Vários versos de Fá nos ensinam. O ebó, ele é mais eficiente que a magia. Quem faz muito uso de magia e não tem a preocupação de fazer bom uso do ebó, acaba ficando vulnerável, porque a magia é um remédio. E como todo remédio, se você utiliza de maneira indiscriminada, aquele remédio que é para curar uma doença ou evitar um problema, pode acabar potencializando uma doença, causando um problema e pior do que isso, um dia ainda vai perder o efeito. Todo remédio ele tem efeito colateral, reação adversa. Assim também é com a magia. Por isso que no idioma iorubá, uma das formas de se denominar magia é Ogum. Ogum literalmente quer dizer medicina, remédio. É importante as pessoas entenderem e compreenderem isso para que elas não acabem se deixando vulneráveis e dessa forma se prejudiquem de maneira muitas vezes gratuita por falta de conhecimento, sabedoria e ou atenção ou muitas vezes orientação. Dito isso, colocado que dentro do meu entendimento e de boa parte do povo iorubá, o Lugorum não é um orixá, é uma magia, respeito quem acredita que existe um orixá chamado Lugorum. Eu realmente, ao longo desses anos, nunca ouvi falar sobre, mas respeito. Cada vez mais eu entendo que cada um é livre para na sua casa, no seu templo, na sua instituição, fazer aquilo que acredita. E eu sou livre para aqui no meu canal do YouTube, que inclusive está chegando a um número bem significativo de seguidores, eu agradeço a audiência e os olhos e ouvidos atentos de todos vocês, chegar aqui, esclarecer e responder aos meus seguidores as dúvidas que eles possuem. Afinal de contas, é esse compromisso que eu tenho na internet já há 20 anos. Eu comecei a falar da religião tradicional iorubá na internet em 2004 no Orkut, tem muitas pessoas que me acompanham desde essa época. Depois falei lá no MSN Grupos, no Yahoo, aí depois no Facebook, onde eu estou até hoje com a página do meu templo e a minha homepage, e no Instagram, onde nós temos o perfil do Casa da Boa Sorte, e aqui no YouTube, desde 2015, onde também nós temos aqui o nosso canal Casa da Boa Sorte, cuja finalidade não é vender para você um produto, uma iniciação, uma consulta, não. A finalidade é compartilhar com você informações saudáveis a respeito da espiritualidade iorubá. E por que eu digo espiritualidade iorubá? É muito importante as pessoas entenderem. O povo iorubá, ele é ser humano. Nem todo iorubá segue de fato a espiritualidade iorubá. Assim como nem todo cristão segue de fato a espiritualidade cristã.
Infelizmente, quantos cristãos hoje em dia não são ladrões? E qual é um dos mandamentos da Bíblia? Não roubar. E quantos cristãos, infelizmente, não roubam? Quantos iorubás, embora Ifá e os orixás nos ensinem a importância de não sermos mentirosos e traidores, não traem, não mentem, porque são seres humanos. Então é muito importante ouvir aqui muitas vezes, eu não posso afirmar, como muitas vezes já fiz no passado, o povo iorubá, não. Porque dentro do povo iorubá você tem bons e maus iorubás, como você tem bons e maus brasileiros, bons e maus americanos, bons e maus seres humanos. Agora, dentro da espiritualidade iorubá, é minha responsabilidade compartilhar com vocês o entendimento dessa espiritualidade baseado naquilo que Ifá e os orixás nos ensinam, para que a gente, obviamente, possa ter um entendimento desse culto, não de maneira superficial, não de maneira rasa, mas de maneira profunda. Inclusive, eu falei aqui no princípio do vídeo sobre a importância do idioma iorubá e da pessoa ter um entendimento básico para que justamente ela possa raciocinar, ela possa entender o que faz um ser espiritual ser considerado pelo povo iorubá um orixá. Inclusive, queridos, isso vai ser um tema para um próximo vídeo nosso, que eu já antecipo aqui. O que é orixá? Tudo que é cultuado é orixá? Tudo que nós cultuamos, reverenciamos é orixá? Dentro, obviamente, da visão da espiritualidade iorubá, não da visão do Zarcel, da visão do meu templo, da minha família, não, mas da visão daquilo que o próprio Ifá e os orixás nos ensinam através da sua sabedoria, para que as pessoas possam entender e compreender o porquê que existe classificação de seres espirituais e de divindades, e que obviamente nem tudo aquilo que nós cultuamos ou apaziguamos se trata de uma divindade ou de um orixá, inclusive magias, né? Magias, não necessariamente Oxé-Auri é um orixá, não, Oxé-Auri é um sabão de boa sorte, é fato, não é um orixá. Muitas vezes ele pode ser preparado através da ritualística ali do culto de algum orixá, normalmente Adê, né? Em alguns casos Olokun, outros o próprio Orumilá-Ifá, mas Oxé-Auri não é um orixá, é uma magia, uma medicina que tem uma finalidade. Então eu vou em breve aqui no canal, provavelmente daqui a 15, 20 ou 30 dias no máximo, subir esse vídeo explicando para vocês sobre a nossa ótica, o que é e o que não é orixá, e o porquê, mais importante de falar o que é, o que não é, o porquê que é, o porquê que não é, tá bom? Mas eu espero com esse vídeo ter respondido o nosso seguidor sobre o nosso entendimento do que é o Ulugu-Ahum, e foi bem bacana porque nesse vídeo eu consegui explicar para vocês, superficialmente, é claro, sobre essas medicinas, o Ulugu-Ahum, a Afoxé, a finalidade de cada uma, quando podem ser usadas, quando não podem, o que implica o uso excessivo e a real finalidade delas, para que dessa forma você que está do outro lado possa ter um entendimento, né? E gente, antes de encerrar o vídeo, eu quero dizer uma coisa muito importante. Dentro da espiritualidade iorubá, existe um ensinamento que eu considero fundamental. A fala, ela é muito poderosa. Você, com o que você fala, você pode ajudar uma pessoa, você pode destruir uma pessoa, você pode resolver uma guerra ou você pode criar uma guerra. Então a fala ela tem poder independente de magia. Só que a boca que nós usamos para suplicar para os orixás é a mesma boca, é a mesma palavra que nós usamos para as nossas relações humanas, relações sociais. Por isso, se você quer que o Olodumare, que os orixás, que os antepassados escutem as suas orações, escutem as suas súplicas, não é se entupindo de magias, Ulugu-Ahum, Afoxé, Apaxé, ou seja lá mais o que for, que você vai conseguir isso. É sempre agindo de maneira verdadeira, falando a verdade, cumprindo com a sua palavra, assumindo as responsabilidades e o compromisso que você tem para com a sociedade, para que dessa forma o Olodumare e os orixás possam olhar e falar, essa pessoa, ela realmente tem poder na fala, ela realmente tem palavra. Aí, meu querido, independente de quanto sabão, quanta magia você lambe, quanta magia você bafora, eu digo para você o seguinte, se você da sua boca permitir sair palavras honestas, verdadeiras, coerentes, independente do que você usa de magia ou não,
Olodumare e os orixás vão te ouvir mais, porque você vai ter crédito e credibilidade com os seres espirituais. Agora, enquanto você ficar usando a sua fala para enganar, mentir, manipular, infelizmente as divindades não vão te ouvir, mesmo que você se cubra. Você pode usar 30 mil chifres de Oluguarrum, de Afoxé, que não vai dar certo, tá bom? Afinal de contas, todo o ritual ele é uma lembrança para nossa mente de como nós devemos aplicar as coisas na nossa realidade. Por isso, Afoxé e Oluguarrum, mais do que duas magias poderosas, são dois lembretes. Valorize o poder da sua boca, valorize o poder da sua palavra. Tenha palavra. Se você tiver palavra, se você valorizar a palavra que sai da sua boca, obviamente, Olodumare, os orixás, os antepassados vão te ouvir, independente das magias que você esteja utilizando, tá bom? Queridos, lembra de dar aquele like, deixar o seu comentário e compartilhar pelo link original. Que Olodumare e os orixás abençoe cada um de vocês grandemente. E como de costume, eu encerro aqui agradecendo a cada um de vocês pelos olhos e pelos ouvidos atentos. Nos vemos em breve. Um grande abraço. Ireu. Tchau, tchau.